Olá, meu nome é Sandra Ribeiro, sou aluna da Uninter do curso de Filosofia. O que motiva esse vídeo é a conclusão do estágio supervisionado do ensino médio. Vou apresentar um plano de aula com a temática Introdução à Filosofia para alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos à aula? Para dar início à nossa aula de introdução à filosofia, é muito importante entender a etimologia da palavra filosofia. Ela é formada por termos gregos. Essa palavra surgiu na Grécia. Philos, aquele que ama ou tem sentimento de amigável. Sofia significa sabedoria. Em termos grotescos, traduzindo para o português, podemos explanar que a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Conforme a tradição histórica, a criação dessa palavra é atribuída pelo filósofo e matemático grego Pitágoras, que viveu no século V a.C. Então, de acordo com os documentos encontrados, de acordo com o estudo dos grandes pesquisadores e historiadores, quem deu a palavra filosofia, quem criou essa palavra foi Pitágoras, o nosso grande matemático e filósofo grego. Sobre o nascimento da filosofia. A filosofia ela surgiu nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto. De acordo com os historiadores, ela surgiu no final do século VII e no início do século VI. Esse foi o período de nascimento da filosofia, final do século VII e início do século VI antes de Cristo, nas colônias gregas da Ásia Menor. O primeiro filósofo registrado, o primeiro filósofo que temos conhecimento foi Tales de Mileto. A filosofia também possui conteúdo precioso ao nascer. É a cosmologia. É composta por duas palavras, cosmos, mundo organizado, e logia, que vem da palavra logo, que significa pensamento racional. A filosofia ela é baseada na razão, em um pensamento racional. Isso quer dizer que a filosofia, ela não tem como parâmetro histórias fantasiosas, ela não se baseia em histórias fantasiosas, em lendas, em mitos. A filosofia, o pensamento filosófico, ele é pautado na razão, no racional. Não podemos falar sobre a origem da filosofia sem citar o mito. O mito foi um recurso utilizado durante muitos anos para explicar tudo o que existe no universo. Foram criados mitos para explicar a origem dos homens, dos sentimentos, dos fenômenos naturais, entre outros. O mito era considerado uma história sagrada, narrada por uma pessoa que supostamente foi escolhida pelos deuses para transmitir oralmente essas narrativas. Nada era registrado, o mito não era registrado, não era escrito. Era passado oralmente de geração para geração. Podemos, assim, além de explicar as origens da mitologia, né, que a mitologia é um conjunto de histórias fantásticas, essas histórias desempenhavam um papel moral. Esse tipo de narrativa era pertinente para responder os questionamentos, né, da sociedade. Mas a partir do século VII a.C., essas explicações não estavam mais satisfazendo os primeiros filósofos gregos, que são os pré-socráticos. Assim, o mundo, a sociedade daquele tempo começou a investigar através da razão, procurar através da razão uma explicação racional sobre a origem de tudo. E não mais uma explicação divina.
algumas características dos mitos. Fixa a narrativa no passado, narra a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalizadas, Urano, Ponto e Gaia. Não se importa com as contradições com o fabuloso ou incompreensível. A autoridade aposta na confiança religiosa no narrador. Há uma história e um fundo moral nelas e que deve analisar cuidadosamente. Nos mitos, a figura da divindade é altamente exaltada. A narrativa mito, ela sempre vai acontecer no passado. É uma história contada de geração a geração que já aconteceu. A origem dessas histórias sempre vai ter um conteúdo de rivalidades, alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. Personalizadas, essas forças divinas, elas tinham características humanas. Elas tinham sentimentos humanos, raiva, amor, ódio. Então, essas forças divinas eram personalizadas, tinham características humanas. Não se importa com contradições, a autoridade é posta na confiança religiosa no narrador. Os ouvintes dos mitos não cogitavam a ideia de que aquelas histórias eram mentirosas. Por quê? Porque eles acreditavam fielmente, religiosamente no narrador que estava contando aquela história. Não havia possibilidade de nenhum ouvinte imaginar que aquela história era mentirosa ou fantasiosa. Eles acreditavam de olhos fechados no narrador. Toda história tinha um fundo moral. Nos mitos, a figura da divindade é altamente exaltada. O homem não era um personagem valorizado nessas histórias dos mitos. A divindade, as forças divinas e sobrenaturais, os deuses eram exaltados. Toda a narrativa do mito ficava ao redor dos deuses, nas histórias dos deuses. O homem não era exaltado, não tinha importância para as histórias. A mitologia não aconteceu apenas na Grécia. Aqui temos alguns exemplos de mitologia em outras partes do mundo que temos conhecimento. Mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia hindu, mitologia africana, mitologia chinesa, mitologia árabe, mitologia japonesa, mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia cristã e mitologia persa. Então poderemos pensar que a filosofia não aconteceu unicamente na Grécia. A narrativa filosófica, o pensamento filosófico e racional, ele surgiu na Grécia Antiga, mas ele aconteceu em todas as partes do mundo, entre todos os povos. Volto a ressaltar que a mitologia não aconteceu apenas na Grécia. Ela aconteceu em todo o mundo. Essa narrativa foi global, aconteceu em todo o globo. Aqui temos a imagem de alguns deuses mitológicos, alguns deuses aqui citados de outras regiões além da Grécia. Aqui podemos observar deuses egípcios, né? Na figura superior. É muito importante entendermos que o mito surgiu como narrativas de povos gregos antigos. E o principal e o único objetivo do mito era explicar fenômenos da natureza que eles não podiam compreender. Ele era geralmente utilizado para explicar a origem de vários acontecimentos na vida das pessoas daquela época.
Algumas diferenças entre o mito e a filosofia. Mito, fantástico, imaginário. Filosofia, verdadeiro, real. Mito, sobrenatural. Filosofia, natural. O mito, inquestionável. Filosofia, questionável. Mito, fantasia, incoerência. Filosofia, razão, coerência. Mito, irracional. Filosofia, lógico. Mas ambos buscam explicar as origens de tudo, sendo basicamente essa a única característica que aproxima o mito e a filosofia. Essa busca pela explicação sobre as origens do homem, sobre as origens do universo. Vários fatores contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. Aqui vou citar os principais fatores para esse rompimento entre o mito e o nascimento da filosofia. O contato do povo grego com outros povos, adquirindo assim novos conhecimentos e modos de entender o mundo e seus fenômenos. As viagens marítimas também foram de suma importância para o surgimento da filosofia, pois mostraram que os mares não tinham monstros como as lendas diziam. Assim, os mitos foram desaparecendo com o passar do tempo e dando lugar à razão. Também foi importante a criação de moedas, do sistema monetário, do calendário e da escrita, que proporcionaram aos gregos uma abstração maior e um desenvolvimento da racionalidade. O desenvolvimento da racionalidade levou à filosofia, levou ao pensamento filosófico, ao questionamento sobre o mundo em que eles estavam inseridos. Continuando com a explicação sobre os fatores que contribuíram para o nascimento da filosofia, entre esses principais fatores já citados, nós temos as viagens marítimas. As viagens marítimas foram um impulso expansionista. Por quê? Porque obrigou os comerciantes a enfrentarem seus medos, a enfrentarem as lendas. E a partir dali, eles constataram, eles tiveram certeza da fantasia que estava no discurso mítico, proporcionando assim a desmitificação do mundo. Como, por exemplo, os monstros que contavam que existiam em determinados lugares do oceano foram visitar, os navegadores foram a esses lugares e não encontraram nada. Outro fator muito importante que já foi dito foi a construção do calendário. A construção do calendário permitiu a medição do tempo segundo as estações do ano e da alternância entre o dia e a noite. Esse fato, essa descoberta, favoreceu a capacidade dos gregos de abstrair o tempo naturalmente e não como potência divina. Então aí nós podemos pensar que a partir da construção do calendário, o dia, a noite, as estações do ano não tinham mais ligação com a potência divina, com o divino. O uso da moeda também é um fator muito importante. Por que o uso da moeda é importante? Porque as trocas comerciais naquela época eram realizadas entre produtos, não existia moeda. Isso favorecia o que? O pensamento abstrato, já que o valor agregado aos produtos dependiam de uma certa análise sobre a valorização do mesmo. Então, o uso da moeda, a moeda como sistema monetário, né? Ele agregou um valor às mercadorias. A invenção do alfabeto e o uso da palavra é também um acontecimento muito peculiar e muito importante, de suma importância
Numa sociedade que estava acostumada apenas à oralidade dos poetas, em que os mitos, as histórias fantasiosas eram apenas orais, não havia nada escrito, nada era registrado, aos poucos foi caindo em desuso. O recurso, as imagens para representar o real, surge como substituto. A escrita alfabética fonética proporciona, sim, um maior poder sobre os mitos, um maior poder sobre o imaginário. A palavra não era mais usada como nos rituais esotéricos. O crescimento urbano. O crescimento urbano é também registrado em virtude de todo esse movimento que estava acontecendo na Grécia. Assim como o fomenta das técnicas artesanais, o comércio interno, as artes, os serviços, características típicas das cidades. Então, as cidades gregas começaram a crescer. A criação da política. A criação da política, que faz uso da palavra para deliberações do povo. Demo. Em cada polis eram as cidades-estados na Grécia Antiga, bem como exige que sejam publicadas as leis para o conhecimento de todos, para que reflitam, critiquem e modifiquem segundo seus interesses. Então, foi criada a política. A política era muito importante, porque a política era uma forma de serem criadas as leis. Antes não existiam leis na Grécia Antiga, isso só aconteceu com a criação da política. Surgiram também as discussões em assembleias. As assembleias eram onde o povo se reunia para votar. Isso estimulava o pensamento crítico reflexivo, a expressão da vontade coletiva e a evidência da capacidade do homem em se reconhecer capaz de deslumbrar a ordem e a organização do mundo a partir da sua racionalidade. Com isso foi possível o surgimento da democracia, que foi também um fator muito importante para o nascimento da filosofia. Encerrando a nossa aula com o tema Introdução à Filosofia, temos aqui um mapa mental. O mapa mental, além de atuar no raciocínio, ele também ajuda no processo de memorização em longo prazo.